Muito boa tarde a você que nos participa conosco de mais esta edição do Opinião Cidade. Seja bem-vindo a esta nova edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. Estamos na Semana Santa. Hoje é quarta-feira da Semana Santa, amanhã já é quinta-feira, sexta-feira santa está aí. Amanhã começa um evento que tem se tornado muito tradicional em São José do Rio Preto, especialmente na região do bairro da Boa Vista, da Basílica Menor de Nossa Senhora Aparecida na Boa Vista, que é a encenação da Paixão de Cristo, ali na Praça da Basílica mesmo. E nós tivemos a ideia de convidar, e ele felizmente aceitou este convite a participar do nosso programa, o Linaldo Teles, que é diretor de elenco, né, preparador de elenco dessa encenação, que não acontece há 10 dias não, já faz 10 anos que ele acontece regularmente em São José do Rio Preto, ininterruptamente, segundo o Linaldo estava me dizendo, né? Na verdade, o 11º. Agora é a 11ª edição da Paixão de Cristo, da encenação da Paixão de Cristo em São José do Rio Preto. E nós vamos ter a oportunidade de conversar bastante com o Linaldo sobre isso. Linaldo, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Eu que agradeço. De cara, vamos já convidar as pessoas para que estejam na Praça da Basílica, amanhã, quinta-feira. Às 21 horas. Às 21 horas. E na sexta-feira, dia 18, às 20 horas. Sexta-feira, dia 18, às 20 horas. É um momento especialmente significativo dessa realização, que eles se preparam praticamente o ano todo, reunindo atores amadores, reunindo pessoas da comunidade, reunindo todo mundo para levar, mais uma vez, essa história tão fantástica, tão admirada no mundo todo, que é a história dos últimos momentos de Jesus Cristo. Linaldo, bom, eu sei que nós temos muitas pessoas da comunidade envolvidas, muitos desses atores, crianças inclusive, Sim. fazem parte disso. Fala um pouco sobre, de modo geral, o que é que vai acontecer então na Praça da Basílica, quinta e sexta-feira, aqui em Rio Preto? Então, muito boa tarde, muito obrigado também pelo convite, né? A CIA Fulano Digital se sente lisonjeada e muito feliz por essa oportunidade. A Paixão de Cristo, como você disse, é um evento, é um grande evento que acontece há 11 anos na cidade, que tem como líder, né, o deputado estadual João Paulo Rilo, que me convidou para essa parceria esse ano. Faço a preparação de elenco e é um espetáculo formado por 75 pessoas, né, incluindo crianças da comunidade, que são alunos também do Centro Cultural Vasco, Roberto Vasco. Temos aí também parcerias de bailarinas, de músicos e de atores também profissionais da cidade. E a nossa tentativa é mais do que conceber um espetáculo religioso, é falar sobre a espiritualidade, né? Discutir, levar ao espectador essa consciência e essa reflexão do que é o sagrado, do que é o homem em relação ao sagrado no mundo contemporâneo. Os valores se perderam, né? As relações se perderam e o espetáculo ele aborda isso, esse resgate da humanidade através da simbologia máxima que é Jesus, que é e sempre será, né? A simbologia máxima. Você estava nos informando agora que o diretor-geral do espetáculo é o João Paulo Rilo, hoje Rilo. Deputado estadual, uma Isso. pessoa também muito ligada à cultura aqui na cidade de São José do Rio Preto, aqui na Boa Vista. Sim. E a própria família Rilo tem outras ligações aí. Diz que o Marco Rilo, pai de João Paulo, também trabalha na área da cenografia do espetáculo, é isso mesmo? Sim, ele é o nosso cenógrafo, sempre foi o cenógrafo, né? É o cabeça pensante ali de todo o projeto arquitetônico do espetáculo. E é muito interessante a gente também enfatizar que o que é sempre muito elogiado é a segurança com que ele faz esse monumento em frente à Basílica, né? Porque ocupamos toda aquela fachada, toda a escadaria muito grande, é um grande palco atores, já, um grande né? palco ali, e ele consegue fazer isso com muita segurança e com muito cálculo, né? Isso é para poucos. Queria até mandar um abraço para o João Paulo e para o Marco Rilo, que o João Paulo certamente não poderia estar hoje aqui por causa infelizmente, compromissos políticos. Atribuições da Assembleia Legislativa, não é fácil não, mas um grande abraço a ele e parabéns por esse trabalho. Mas fala uma coisa, Linaldo, normalmente as encenações da Paixão de Cristo em outros lugares do Brasil, lá em Pernambuco, em outros lugares, são meio itinerantes dentro de um cenário, quer dizer, existem as estações pelas quais o Cristo passa.
Aqui parece que esse espetáculo é um pouco diferente. Ele está todo centralizado num palco que é o topo da escadaria da Basílica. É isso mesmo ou eu estou enganado? É isso mesmo. Apesar que, de uma certa forma, nós ocupamos vários pontos da praça, né? Em alguns momentos, os atores, eles circulam pela plateia, Cristo também é transportado pela plateia, né? Então, infelizmente, gostaríamos de poder fechar todo aquele espaço, todas aquelas as ruas laterais, mas isso não é possível porque iríamos, de uma certa forma, atrapalhar muito o trânsito e o movimento da cidade, né? Do bairro. Mas, embora não ocupemos todos esses espaços laterais, a cenografia, ela é muito aberta. Ela é ampla, né? Ela pega de fora a fora. É uma grande passarela que ocupa e o que possibilita para a encenação dinâmicas diferentes, né? Ocupações com os atores também em outros espaços. Entendi, que bacana, viu? E tem algum atributo que essa cenografia exige ali, algum cenário, sei lá, por exemplo, passagens de locais por onde os atores possam trafegar, ou fica realmente concentrado ali na escada? Como é que é isso? Não, eles ocupam toda essa grande passarela, né, que existe, porque o espetáculo ele é formado também por coros. Temos vários coros e acontece, por exemplo, a Via Crucis num espaço, né? O Monte das Oliveiras, nós exploramos um outro espaço. Entendi. Então, por exemplo, tem a parte coreográfica das bailarinas, né? Que representam a cena da Maria Madalena e que precisa ocupar bastante espaço também. Então, assim, ele é bem explorado. Não se concentra apenas no meio, não. E o público, onde fica, Linaldi? Primeiro, quantas pessoas vocês imaginam receber dessa vez em cada apresentação? E como é que se distribui o público? Como é que ele fica acomodado ali? Como o espetáculo ele é rápido, ele tem de 45 a 50 minutos, o público normalmente fica de pé mesmo, em frente mesmo à Basílica, não tem problema, nunca reclamaram de desconforto ou alguma coisa, porque o espetáculo ele traz uma dinâmica, né? Ele traz um envolvimento com o público, o tempo inteiro esse contato com o público, que faz com que ele se sinta co-participante, né, desse grande evento. Então, é algo que nós temos a esperança aí de termos pelo menos umas 4.000 pessoas. Puxa vida. E as pessoas se distribuem. O bom é chegar convenientemente antes, né, para se... Isso, uma hora antes já está ali, né, pegando o seu lugarzinho. É por isso que a cenografia é pensada dessa forma ampla, para que todos possam ter uma visibilidade interessante do espetáculo. Em geral, qual é o perfil do público? Quem são as pessoas que estão ali? São aquelas senhoras carolas que costumam frequentar a igreja? São os jovens do bairro? É gente de toda a cidade? Você já percebeu, já tentou matutar sobre isso? Quem são as pessoas que vão lá desse espetáculo? Então, como já tem aí 11 anos de tradição, né? Hoje em dia, de uma certa forma, abarca todo tipo de público. Né? Desde o pessoal religioso mesmo da igreja, pessoas que vêm de fora para assistir. Muitos anos nós tivemos isso. Pessoas que vieram de fora, caravanas, que gostam do trabalho e gostam daquela linguagem, daquele formato de trabalho que é realizado pela CIA fulano de tal. E crianças, muitas crianças, e elas adoram. E o que é mais interessante nisso tudo é que, principalmente no ápice do espetáculo, que é Via Crucis, como as pessoas ficam comovidas, como as pessoas querem tocar em Jesus, né? As pessoas querem... Então, e o jovem, principalmente o jovem, né? Embora falem por aí que o jovem está distanciado, não, eu acho que o jovem de hoje está pelo menos numa tentativa de compreender o que é essa história, do que é essa passagem, né? Então, de uma certa forma, dialogamos com vários públicos. E o fato de trazer para o público uma modernização da abordagem dessa história, né? Talvez alguns anos atrás, as pessoas mais antigas vão se lembrar de que talvez só houvesse as procissões de Nosso Senhor Morto, coisa assim, né? Quer dizer, a própria celebração da Semana Santa também evoluiu, né? Sim. Se modernizou. Estava conversando com o Padre Jarbas, da Igreja da Redenção, está dizendo exatamente isso. Quer dizer, as pessoas evoluíram, os sentimentos evoluíram, né? Tudo evoluiu. Quer dizer, bacana isso, né? Porque assim, o mundo de hoje, ele é urgente. Ele é dinâmico.
né? Então, eu acho que a arte, ela tem que entrar nesse processo. Ela tem que usar a tecnologia, né, esse avanço, para poder, de uma certa forma, aproximar o público. Mas não simplesmente como um entretenimento, mas como um momento de participação, como um momento de reflexão, como um momento de discussão sobre a realidade, porque embora... Que, aliás, isso é próprio do teatro, né? De uma maneira exatamente, geral. Não apenas na religião, mas em todos os... É uma das funções do teatro mesmo, né? Tá aí usando a arte como um instrumento de diálogo. E é muito interessante porque os atores, quando os atores entram em cena, é de uma precisão técnica, de um contato que tem que ser tão direto, tão rápido com o público, né, no sentido de contar bem uma história, que se você ficar preso simplesmente, né, aqueles moldes, como você disse há pouco, você não conquista. Né? Por isso que entra a dança, por isso que entra a música, né? Por isso que entra ocupações diferentes da espacialidade, para que o público se sinta o tempo inteiro preso àquilo. E co-participante, né? E o espetáculo, essa abordagem com o público tem que ser muito verdadeira, né? Muito Porque verdadeira. É uma história que todo mundo já conhece, os personagens todo mundo Exatamente. conhece. Se soar falso, soa falso. É o que eu digo sempre para os atores, assim, não entrem em cena representando. Vocês precisam vivenciar tudo isso que vocês estão dizendo, né? É como se você entrasse em cena dando um depoimento do que você acha, do que você realmente pensa dessa trajetória de Cristo, né? Para que você possa ter um contato vivo naquele momento mesmo. Quando você representa muito, eu acho que você distancia, você desumaniza algo que é tão sensível, algo que é tão verdadeiro como a passagem de Cristo. Talvez a mais humana de todas as passagens. De todas você pode desumanizar Exatamente, isso. Exatamente. Então você precisa, ali em cena, estar muito vivo, né? Muito ali presente nessa relação com a plateia e nessa relação com a palavra. Porque não é um texto fácil de ser dado, né? Não é um texto distanciado do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então você precisa ter uma apropriação muito intensa do conflito. Rinaldo, e como é que você resolveu? Tem aspectos, você está me dizendo aqui, infelizmente ainda não conheço, a falha minha não conhecer, em 10 anos de apresentação deveria conhecê-lo, mas tem áreas de uma superprodução para os padrões teatrais locais, regionais, etc. E algumas questões são difíceis de resolver, por exemplo, a questão do áudio, a questão do som. Como é que isso é resolvido? A música, as falas dos atores, não tem nada, você estava me dizendo que não tem nada gravado, é tudo realmente ao vivo e no momento. Exatamente, tudo ao vivo. Nós temos aí parcerias com músicos profissionais da cidade que cantam ali e temos também, utilizamos do recurso do microfone à lapela, que é muito mais fácil e muito mais seguro para o ator, né? Sim. Então é uma estrutura que nos dá essa segurança e garante ao público a compreensão da história, né? Porque o espaço é muito grande. Sem esses recursos seria impossível a viabilização do... E tem todo um aparato ali de alto-falante, enfim. Sim, o público de entende captação, perfeitamente. Entende perfeitamente. Perfeitamente. A ampliação ela é perfeita, tecnicamente. Bacana. E a iluminação? Você também tem essas preocupações com a iluminação, porque faz parte enfim, dos argumentos que você tem para aumentar os níveis de emoção do público, sim, é um componente assim indispensável, né? A iluminação, que também é do João Paulo Rilo. Ele é uma área, é uma modalidade do teatro que ele adora também desenvolver, que é muito bonita também, que pega também toda a espacialidade cenográfica. Que bacana. Você estava me dizendo que além da preparação de atores, você cuida também da questão de figurino. Figurino. Essa é outra parte do espetáculo. Segunda pele do ator, né? Peculiar, né? Sobretudo nós estamos falando que é um espetáculo de época, né? De uma época muito peculiar de vestimentas, etc. Como é que você trabalha isso? Como é que isso é feito? É uma linguagem que eu pesquiso há muitos anos e eu fiquei muito feliz de poder também desenvolver na Paixão. E esse ano tentei ser fiel. E claro, como disse, em relação às outras categorias, a gente tenta sempre, de uma certa forma, trazer
dá um traço contemporâneo. Mesmo né? no figurino? Mesmo no figurino, na tonalidade, né? Nas cores. Mas, por exemplo, você não pode mexer, por exemplo, com os centuriões, por exemplo, aquela coisa Sim, na cabeça, tudo aquilo existe. As espadas, existe tudo. as sandálias, o chicote, as sandálias, tudo com muito... E é legal porque eu tenho um estilo muito barroco, né? Minha linguagem ela é bastante barroca. E essa questão da reciclagem ajuda muito, possibilita a abertura para você criar bastante, né? Então, às vezes o público vai ali assistindo, vê uma roupa, um detalhe, nossa, mas que riqueza! Mal sabe que às vezes é uma tampinha com um spray que dá todo aquele efeito, né? E que o teatro incorporou e bebe muito dessa fonte, dessa linguagem para poder sobreviver. Espetáculos populares como o Carnaval Exatamente, também recorrem. É um ótimo exemplo. O Carnaval é belíssimo, né, nesse sentido, nos dá uma aula. Né? Eu sempre, quando eu posso, eu vou nos bastidores para copiar alguma coisa. Copiar não, para me inspirar, porque o Carnaval é um exemplo maravilhoso dessa recuperação do material, né? Reciclável, que tudo é transformado em arte, tudo é transformado em vida. Eu imagino, Rinaldo, que de um ano para o outro, boa parte dos recursos, do figurino, etc., seja mantido, né? Sim, reaproveitado. Mas sempre tem que ser atualizado, crescer, reformar. Exatamente. Como é que funciona isso? Tem que ser repaginado, tem que ser reaproveitado também, porque são coisas adquiridas com muita luta, né? Com doações. Nós temos, por exemplo, o Centro Cultural Vasco, né, localizado aqui na Boa Vista, que é um espaço cultural que atende toda a comunidade, que atende não só a comunidade de pessoas aqui da Boa Vista, mas também de outros bairros da cidade, e pessoas que se sensibilizam muito com isso e que ajudam nesse processo de doação mesmo, né, de material, e tudo é transformado. E temos ali uma oficina, temos ali também um profissional, um técnico, um cenotécnico dentro do espaço, que também reaproveita todos os materiais que chegam ali, que é o Marcel Barbarotti, que é um excelente profissional. Então é um trabalho de formiguinha, que dá certo, que a cada ano a gente consegue aperfeiçoar, né? Através dessas ajudas, dessas contribuições. Quer dizer, é uma produção que se sustenta pela colaboração da própria comunidade, Exatamente. Né? Ninguém financia isso. Ninguém financia. Sim, sempre temos patrocínios, a gente consegue alguns apoios, tal, mas que sempre esses patrocínios estão voltados para a montagem, né? Para a viabilização cenográfica do espetáculo. Mas para o figurino sempre a gente trabalha com essas doações. Bom, entre as novidades que cada uma das versões da Paixão de Cristo em Rio Preto tem, você está me dizendo exatamente algumas inovações, algumas novidades na trilha sonora, né? Nas músicas. O que é isso? O que acontece especialmente nessa vertente da música do espetáculo, Rinaldo? Na verdade, a música ela é uma narrativa paralela, não é? É muito difícil, principalmente quando você se utiliza de músicas contemporâneas para abordar uma história, uma passagem clássica como essa, você tem que ter muito cuidado, porque senão você causa aí um atrito, né, na narrativa. Então ela você sempre tem que buscar uma letra que realmente dialogue, né, e que caminhe paralelo a essa dramaturgia. E são músicas muito inspiradoras, nos utilizamos, por exemplo, de Raul Seixas, né? Nos utilizamos de Chico Buarque de Holanda, de músicas e compositores que falam realmente a crítica social, né? E falam com brasilidade, né? Exatamente, com brasilidade. A tentativa é essa palavra é excelente. A tentativa é fazer um espetáculo para que aquilo não pareça alguma coisa que aconteceu lá na Judéia só. Não, continua, né? Apenas, porque é universal. Exato. Né? Ela é universal. E muitos jovens, principalmente, não conhecem essa história, não sabem. Então, esse também é um recurso, é uma forma de você aproximar o jovem de hoje. Né? Fazer com que ele não só entenda, mas com que ele reflita também. Porque é muito complicado quando falamos de religiosidade, porque religião cada um tem a sua. Sim. Né? A religião, cada um tem a sua. Então, de que maneira o jovem vai olhar para aquilo e falar, isso dialoga com o que eu acredito, né? Isso daí vem de encontro com aquilo que eu verdadeiramente acredito. Exatamente. E a música, ela é parceria nesse sentido, né?
E dá para usar, claro que não pode, você não vai poder cometer a impropriedade de colocar um beijinho no ombro. Nossa, primeiro que você não deve gostar desse tipo de coisa, mas não, segundo, não gosto desse tipo de música. não dá para, claro, né, quando a gente fala em inovação na área de música, alguma coisa muito pertinente ao que você está tratando ali, né, a mensagem que você está comunicando. Olha, a tentativa é criar um repertório de bom gosto. Claro, isso é sempre, essencial. né, com o melhor que nós temos, porque eu não consigo entender, com essa riqueza musical, cultural que nós temos, o brasileiro ainda, né, optar por esse tipo de música. Recorrer a essas coisas aí. Recorrer a isso. Tchururu, tchutchu, essas coisas do gênero. Que não fala, como que você vai falar? Né, ter uma dramaturgia tão séria, tão aprofundada, tão rica, e você se utilizar de lé concret, porque não diz nada, né? São músicas que não dizem nada, que não contribuem nada no avanço e no processo cultural desses jovens que estão ainda em formação, né? As crianças estão em formação, os jovens estão em formação. Então, nesse sentido, também o espetáculo contribui. Linaldo, esse espetáculo eu estou notando que é uma ação da comunidade, né, que se utiliza de espaços da Igreja Católica. Sim. E qual que é a relação da Igreja Católica em relação a isso? Eles apoiam, eles Sempre. aplaudem, querem fazer? Se vocês ameaçarem não fazer, é capaz deles irem lá e querem que faça? É isso mesmo? Como é que é isso? Sempre muito solícitos, muito receptivos. Padre Torrente sempre abriu as portas. E ele, engraçado, ele sempre, né, vai chegando assim em fevereiro. E aí? Como anda a paixão? Então, ficamos muito felizes com isso, porque isso, de uma certa forma, é sinal de que o espetáculo ajuda, né? Contribui muito para a igreja. Né? É sempre uma parceria maravilhosa. Inclusive ele abre sempre o guarda-roupa dele, dos figurinos da igreja, porque às vezes nós não temos aquele elemento que é necessário da época ou que vai ajudar na compreensão. Ele fala, eu tenho tal figurino, eu tenho tal elemento, eu tenho tal... Então, assim, é sempre muito solícito, muito parceiro mesmo. E a gente percebe que ele é muito antenado nessa questão dos movimentos jovens da igreja, essa coisa toda ali. Total, e sempre também liga falando assim, vocês querem uma ajuda na dramaturgia? Posso ler o texto desse ano? Né? Então, assim, isso é muito interessante, porque às vezes nós nos perdemos, né, na história, no fluxo da história, e você não sabe muito bem, nossa, mas aqui essa passagem, quem foi? Qual o personagem que nesse momento esteve com Cristo, né? Aí ele vai lá e fala, não, ele vai lá e nos orienta. Neste momento, José, né, de tal, Arimateia. Então isso é muito interessante, e é uma escola. Né? Claro, é sempre uma escola. Exato, é uma aula, né? É uma aula, assim, ele sempre está ali como um grande orientador, uma parceria fantástica. Você estava me dizendo agora que o Padre Torrente, por exemplo, pediu assim, posso ler o texto desse ano? Quer dizer, de um ano para outro, há alterações no texto? Sim, sempre há, sempre há. O que acontece, por exemplo? Porque assim, normalmente, eu, João Paulo, né, nós sentamos, vamos escrever esse ano, vamos reformular o texto e tal, porque chega um momento que se você não muda, cristaliza, né? Cristaliza muito a encenação. Se faz necessário também... É mudar por mudar mesmo, né? É necessário essa movimentação, né? Para dar um frescor, e às vezes alguns conflitos, algumas passagens não estão bem costuradas, bem desenvolvidas. Aí a gente recorre ao padre, né? Para que ele possa também, de uma certa forma... É uma consultoria, né? Exatamente. E também, como eu disse anteriormente, dá um respiro novo. Né? Sem dúvida. Porque muitos atores fazem há muitos anos, eles falam, nossa, já sei. Falam, não, esse ano você não sabe, esse ano tem uma surpresa aí na dramaturgia. Isso que eu ia te perguntar na sequência, você já antecipou essa resposta. Quer dizer, os atores, pelo menos nos papéis principais, vamos chamar assim, são os mesmos sempre? Há alterações? Você faz um rodízio de vez em quando? Não. Por exemplo, Jesus Cristo. Quem é o Jesus Cristo e desde quando ele desempenha esse papel? Sim. Mudamos, sim. Porque, assim, uma coisa mais difícil, principalmente no teatro, é você trabalhar com agendas, né? E você trabalha com pessoas de várias companhias de teatro.
e que sempre, às vezes, estão viajando, às vezes não podem. Então, o Anderson, por exemplo, está há muitos anos, mas ele já fez vários personagens, né? Ele já fez Judas, ele já fez Caifás, ele já fez Jesus também uma vez. E ele é o Anderson News. É um excelente ator, com um preparo técnico maravilhoso, né? Com uma sensibilidade muito aflorada. Então, assim, sempre acontece, sim, de você mudar os personagens. O ano passado nós tivemos uma outra atriz que fazia Madalena, não pôde fazer esse ano. Aí convidamos uma atriz bailarina, né, para poder incorporar e trazer também a sua linguagem para contribuir para o espetáculo. Só isso já faz mudar, né, o jeitão do espetáculo. Exatamente, já dá aquela transformação que se faz necessária. Porque também tem aquele público cativo, que já assiste há muitos anos. Então, nós precisamos pensar neles também, né? Nesse público que falou, mas esse ano a mesma coisa. Então, a gente sempre... Ó, a surpresa aí, esse ano temos um corpo de baile, por exemplo, né? Então, é interessante. Que bacana. E como é que é a sua mecânica operacional? Quando é que você começa a ensaiar? Quando é que você reúne as pessoas? Como é que funciona isso? Sempre com uns 3 meses de antecedência, né? Porque aí você precisa decidir o texto. A partir dessa decisão, você precisa entrar em contato com toda a equipe técnica, né? E com a preparação, qual é a linguagem que vai ser trabalhada com os atores, qual vai ser a partitura corporal, vocal que será aplicada. Então, precisamos começar sempre com 3 meses de antecedência. Começo do ano, quer dizer que quando o padre pergunta em fevereiro, já está na hora. Já estamos encaminhando já todo o projeto. E você disse aí, Linaldo, que os atores provêm de diferentes grupos teatrais da cidade, né? Sim. Então você é uma espécie de Filipão dessa seleção aí, você tem que chamar esse pessoal e... Exato, convocar todo mundo. Mas são pessoas muito disponíveis, sempre que gostam de fazer. É um trabalho voluntário e é engraçado porque é o grande momento em que as companhias se encontram. Durante o ano isso é muito difícil. Mesmo tendo um festival internacional, não existe esse grande encontro. No festival acaba diluindo essa Acaba diluindo, né? Exatamente. Não, mesmo porque você tem muitas possibilidades, né? É um festival que possibilita muitos espetáculos de fora e que as companhias querem beber disso também, né? Claro. Elas querem estar ali, aprender com aqueles outros grupos que vêm de fora e acaba não estabelecendo essa união, essa comunicação. Esse intercâmbio, né? Esse intercâmbio, essa troca. E a Paixão de Cristo possibilita muito isso, né? E é um encontro sempre muito legal, muito generoso. São atores também muito experientes, já que estão aí na estrada há muitos anos. Eu imagino que vocês recebam convites, ou pelo menos sejam tentados a fazer outras apresentações, além dessas 2 em Rio Preto. Exato. Imagino que cidades da região estejam convidem vocês. Como é que vocês respondem a essas solicitações? Há alguns anos até que foi possível, né, esse deslocamento, mas esse ano é muito complicado, devido ao tamanho da estrutura. Então, muitas vezes a gente deixa de ir porque a estrutura não comporta em qualquer lugar, em qualquer espaço, né? Quantos atores são? Vamos lembrar, quer dizer... na verdade, são 50 atores. Certo. Né? Aí depois tem uns 10 músicos, mais 10 crianças jovens e o restante tudo técnicos, né? Pessoas que estão ali, né, no processo de orientação e de organização Em torno de 100 pessoas envolvidas com esse processo. Quer dizer, para transportar, para levar para outras cidades é uma complicação. É né? bastante complicado, exige recursos, né? Exato, Recursos que muitas Mas vezes eu imagino que chegam. as pessoas queiram, porque... Queiram muito, muito. A equipe de produção sempre recebe ligação, fala, mas esse ano é impossível, não dá. Porque é muito curto, né? A semana é uma semana apenas. Então, fica difícil você... E você concentrar já ali na Basílica já exige muito de todo mundo, né? Sem dúvida. Então, fica complicado você deslocar para outra cidade, para um outro lugar. Por isso não vai ter grandes oportunidades de repetir esse ano. Então você, em casa, não se esqueça. Amanhã, quinta-feira, sexta-feira, amanhã às 19h30, é isso? Amanhã às 21 horas. 9 da noite amanhã. Isso. E no dia 18 às 20 horas. Às 20 horas.
Nós vamos pedir licença para o Linaldo para um rápido intervalo no Opinião Cidade. A gente volta daqui a pouco para continuar convidando essas pessoas para prestigiar esse evento tão importante que é a encenação da Paixão de Cristo aqui em São José do Rio Preto. Linaldo, 1 minuto só e a gente volta já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade, discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade, prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. Participe da campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade de São José do Rio Preto. Dê alegria a quem precise. Doe o seu calor. Contamos com você. Nós estamos de volta com Opinião Cidade, hoje conversando com o Linaldo Teles, que é diretor de preparação do elenco do espetáculo Paixão de Cristo, que será encenada amanhã, quinta-feira, às 21 horas, na Praça da Basílica, em São José do Rio Preto, aqui na Boa Vista, e na sexta-feira... Às 20 horas. Às 20 horas, no mesmo local, na Praça da Basílica, um grande espetáculo, um espetáculo com ares de superprodução, isso é eu que estou dizendo. O Linaldo certamente não quer que as pessoas acabam configurando desse jeito, mas é isso mesmo, é uma grande produção, envolve cerca de 100 pessoas, muitos atores, muitos figurantes, muitos músicos, bailarinas, uma engenhoca técnica, né, porque tem música, tem iluminação, e que é um espetáculo que você em casa não pode perder, na quinta-feira e na sexta-feira, na Praça da Basílica. O palco é o topo da escadaria da Basílica, que por si só, a própria Basílica, a escadaria da Basílica, já é bonita. Já é um monumento cenográfico. Né? Exato, já é um espetáculo, sem dúvida nenhuma. Mas, continuando a conversa com o Linaldo, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência, sobre a sua via crucis, né? nessa caminhada toda, até chegar a esse trabalho tão meritório que é a Paixão de Cristo. Linaldo, esteja à vontade, por favor, conta pra gente. Eu dei início à minha carreira em 92, né? Jovem ainda, com 16 anos. Trabalhei muito em teatro de grupo, com ótimos diretores. Já trabalhei com Jorge Vermelho, com Ricardo Mattioli, com Vander Ferreira Júnior, com Durval Teles, que é meu irmão. Ajudei na fundação, né, da companhia Cia Fulano de Tal, com João Paulo Rilo, hoje deputado estadual. E num determinado momento fui para São Paulo, fiz IAD, escola de ator, né, na USP. Trabalhei com vários profissionais lá. E depois retornei às origens, senti necessidade de voltar a Rio Preto, porque acredito que Rio Preto é um polo cultural muito forte. E é um lugar em que fomenta a cultura, né? Fomenta principalmente teatro. Temos aí grandes profissionais que deixaram um legado muito importante. Né? Sempre tivemos. Bacana. Sempre tivemos. E é muito engraçado, quando eu fui para São Paulo, logo quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui perceber o quanto Rio Preto era uma cidade conhecida através do teatro.
valorizada pelo teatro, através, né, de Humberto Sinibaldi, né? Serrone, da cenografia, que é um grande, né, cenógrafo no Brasil. Tal. E isso eu me sentia muito orgulhoso. Falei, nossa, eu faço parte de uma tribo interessante, venho de uma cidade que realmente contribuiu nesse processo aí cultural. E acho, né, Linaldo, que o panorama do teatro em Rio Preto, por exemplo, mudou positivamente bastante nos últimos anos, né? Não sei qual foi o papel do FIT, do Festival Internacional de Teatro, nisso, mas pode ter existido algum papel dele nisso. Sim. Mas o fato é que existiam poucos grupos, hoje existem muito mais grupos, é mesmo a própria Paixão de Cristo. Sim. Agora recorre a vários grupos. Várias companhias, exatamente. Várias companhias. Rio Preto sempre foi e continua sendo assim, um celeiro muito forte, né? De grupos. Eu acho que os grupos... E é muito engraçado que os grupos hoje, eu tenho a impressão de que eles são independentes, né? Teatro sempre sofreu muito. Teatro sempre esteve em segundo plano, eu diria assim. Para a sociedade, de um modo geral, né? Para a política cultural. É muito triste dizer isso. E mesmo assim o teatro sobreviveu, né? Os artistas, eu não sei o que acontece, eles têm um poder como se fosse uma metamorfose mesmo, tá ali, sobrevive a tudo, se transforma, tudo se transforma em arte. Né? Acho que o artista de teatro principalmente tem esse poder. E é engraçado como o Rio Preto continua mantendo isso. E a raiz disso tudo está muito na comunidade, né? A coisa nasce, por exemplo, o Festival Internacional do Teatro, o que hoje é o Festival Internacional do Teatro, era um festival de teatro amador que nasceu na Basílica, do lado da igreja, naquele centro comunitário, não sei como é que se chama exatamente aquilo lá, mas as primeiras edições do festival foram ali, os grupos se apresentavam ali, olha que coisa bacana. Exatamente, né? Exatamente. O Rio Preto vem de uma história artesanal. E é isso que é surpreendente, como ele conseguiu ampliar o nome, né, o seu nome. Porque sendo uma arte muito difícil e surgir do nada, surgir sem nenhum recurso, é porque realmente os artistas da cidade têm algo de diferencial. Eu sempre falo isso, Rio Preto tem algo de diferencial. As pessoas, elas conseguem agregar, conseguem levar, formar pessoas e trazer um público que, de uma certa forma, não está habituado ao teatro, né? E isso só se dá, eu acho que através de uma força e de uma necessidade de sobrevivência intensa. Eu acho que isso nasce espontaneamente. Nasce espontaneamente. Para mim ainda é um pouco inexplicável isso, eu não sei. Mas acho que tem... Não estou sendo bairrista, não. Mas é que eu acho que o Preto tem mesmo isso. Os artistas daqui têm. E conseguem, mesmo sem recurso, manter a sua companhia ainda de uma forma sólida. Rinaldo, outra coisa importante assim, que aconteceu nos últimos anos em Rio Preto é a multiplicação de espaços teatrais, né? Sim. Até algum tempo atrás, eu citei que começou num espaço improvisado ao lado da Basílica. Hoje, além do Teatro Municipal, nós temos o Teatro Paulo Moura, Teatro do Sesc, Teatro da Unip, Teatro do SESI. Houve uma multiplicação desse teatro, Nelson Castro. Sim. Houve uma multiplicação desses espaços. Ainda bem que tenha acontecido isso. Eu acho que isso também se reflete, né, pelo menos em oportunidades para a arte aparecer, né? Ah, sim, exatamente. Existem esses espaços e ainda acho pouco para o tamanho da cidade. Né? Porque assim, eu acredito que uma cidade sem teatro é uma cidade morta. Né? E talvez seja esse um dos motivos pelos quais assim, as pessoas não sabem muitas pessoas não sabem que existe teatro, que acontece teatro na cidade, né? E que existem esses espaços que trazem espetáculos, que trazem produções importantes para a cidade, né? Acho que a sociedade precisa ficar mais antenada, mais conectada com esse processo e reivindicar mais, né? Porque acho que isso vai ajudar muito mais na formação das crianças e muito na formação dos jovens também. E além disso, por exemplo, tem um espaço cultural hoje, que é muito importante, o Centro Cultural Vasco. Poucas pessoas conhecem, né? E é um espaço que fornece várias atividades, várias oficinas, como balé, como teatro, como música, como break. E a sociedade não sabe disso, a cidade não sabe que isso acontece. E estamos aí já há 5 anos nesse processo de contribuição cultural mesmo, né? Certo. E é um espaço aberto também para espetáculos.
não só de Queria que você falasse teatro. um pouco sobre o Centro Cultural Vasco. Onde é que ele funciona? Ele é localizado aqui na Rua São João, número 1840, né? 1840. Telefone 3011 1496, é interessante isso dizer. E que muitos jovens estão, não só jovens, mas idosos, temos também projetos para idosos ali, temos dança de salão, que é uma arte que muitas pessoas gostam, sem dúvida, né? Que temos também... Qual que é a origem? Onde começou o Centro Cultural Vasco? Há quanto tempo ele existe? Como é que é isso? O Centro Cultural Vasco é uma idealização também do João Paulo Rilo, né? Ele é um dos colaboradores daquele espaço. O sonho dele sempre foi ter um espaço cultural onde pudesse desenvolver não só atividades culturais, mas sócio-político-cultural. Sem dúvida. Né? Que pudesse ajudar aí a moçada a repensar e levar a comunidade. Pena que está muito restrito ali, a Boa Vista. Você falou Né? Rua São João ali na 18... Onde é exatamente? Onde era o Cine Esplanada, por ali? Né? Antes de chegar onde era o Cine Esplanada, fica antes de chegar no SESI 338. Certo. Né? E é um espaço que está recebendo muita gente, muitos espetáculos musicais também, teatro, dança, feira, até feira, artesanato. As pessoas sempre estão pedindo, podemos utilizar o espaço para a gente poder... Claro, o espaço está aberto. O que a gente precisa é de pessoas que levem projetos para lá. Claro. Né? Que tenham interesse em mostrar os seus projetos. E como é que ele é mantido, Linaldo? Como é que se mantém um centro cultural que, imagino, tenha custos, né? Tenha necessidades orçamentárias, né? Como é que funciona isso? Sim, é um espaço mantido, como eu disse, pelo João Paulo Rilo, que ele é um dos colaboradores ali. Entendi. Né? E é um espaço que mantido também pela classe artística, todo mundo contribui com o que pode para poder, manter o espaço vivo. Como disse, vivemos também de muitas doações, são pessoas que estão ali sempre contribuindo, pais que contribuem muito para o espaço. E por isso que precisamos agregar pessoas, porque é um espaço de todos, né? Para todos. Alargar as bases, Exatamente. né? Quer dizer, sair da esplanada da Boa Vista Exatamente. ali, partir para a cidade toda. Que bacana isso, né? Existem alguns alunos, algumas pessoas que frequentam, por exemplo, cursos de dança que são de outros bairros, mas são poucos. A tentativa é que Rio Preto saiba disso, né? Que Rio Preto possa também participar disso, porque é para todos. É feito para todos. Fala aí sobre o nome Centro Cultural Vasco, que é homenagem eu imagino... Centro Cultural Vasco é o nosso grande militante, né? Antônio Roberto Vasconcelos. Né? Roberto Vasconcelos, que foi um homem que contribuiu muito aí para o movimento político do país. E que, aliás, era uma figura, né? Uma pessoa maravilhosa, infelizmente não está mais com a gente. Acessível, né? Mas é uma pessoa fantástica. Era um homem que queria discutir. Nunca teve a sua política, o seu pensamento como uma verdade. Acho que ele sempre foi muito aberto a isso. Sem dúvida. E nos últimos anos de vida dele, o João Paulo teve muito contato com ele. Por isso que, inclusive, o João quis prestar essa homenagem a ele, né? E é tão engraçado como esses grandes nomes, eles são esquecidos, né? São diluídos no tempo e no espaço. Então, acho que é bom. É papel do teatro, por exemplo, entre outras coisas, não permitir que isso aconteça, né? Exatamente, por isso que queremos manter cultura, de modo geral. O espaço vivo ali, que as pessoas saibam disso. Lembrei só de um episódio agora, uma vez conversando com o Vasco, ele contou uma história que ele estava numa cidade da região, vou até evitar citar nomes, etc., para não causar nenhum tipo de problema, mas ele começou a tocar, ensinou as pessoas, os jovens, sobretudo, a se manifestarem politicamente, etc., que estava no DNA dele fazer isso, né? E os jovens tocaram no serviço de alto-falantes de uma igreja, para não dizer que não falei de Flores, do Geraldo Vandré, que na época, para as cidades mais conservadoras, isso era um absurdo. Ele foi acusado de estar tocando música subversiva na igreja. Você imagina... Mas o Vasco era, sobretudo, um agente provocador. Era isso o que ele queria fazer mesmo. Ele fazia ele queria mobilizar. Ele queria sair daquele plano confortável, né? Fazer com que as pessoas pensassem. E o centro já existe há 5 anos. 5 anos. 5 anos. Vamos repetir o endereço, ali na rua São João, 1840. Tá. Oferecendo oportunidade de várias atividades para as pessoas. A pessoa que estiver nos vendo em casa agora, quiser, por exemplo, estiver interessada, por exemplo, no curso de dança de salão, que é uma coisa que todo mundo está interessado. Vai Às vezes até falta lá. só a coragem
de começar, a Uma decisão simples de inscrição, começar. entendeu? É só passar lá, Se inscrever e começar. Está. Quais são as Está outras apto. atividades que você falou? Temos Gustavo? balé, temos teatro, temos hip hop, temos break. E estamos tentando ampliar aí as modalidades artísticas também. Mas bacana. temos que ainda estudar a grade de horário, né, de programação. Que bacana. Para isso, mas tá se ampliando a cada dia. Que legal, a gente fica... Pô, essas são as boas notícias, Boas né, que se notícias. divulgam numa cidade como Rio Preto, né? É um espaço que está Isso. ali, não está escondido não, ele está vivo. Boa Vista é um bairro tradicional também, né? Sem dúvida. Assim como a cidade fica muito contente quando ouve falar que vai inaugurar um shopping center, vai inaugurar uma indústria não sei o quê, um supermercado, a Exatamente. cidade fica muito contente, sim, quando fica sabendo da existência de espaços como esses, sobretudo esses que nascem espontaneamente da comunidade. Claro que tem o apoio das pessoas envolvidas nisso, o Sim, João Paulo, claro, isso é Paulo. legítimo e tem que ter mesmo. Tem que ter. Esse E é o apoio, ainda papel bem que tem dele esse apoio, também, isso. como, né, Exatamente. deputado. Que todos fizessem, que todas as pessoas desse meio político, por exemplo, fizessem isso, seria muito bom. Exatamente. E se formos parar para pensar assim, né? É tão simples, né? É tão simples você poder... Porque o teatro, como eu disse, não só o teatro, não fico falando só de teatro, a arte em geral. A arte, ela nasce desse contato com o povo, né? Ela é simples por natureza. Quanto mais simples, mais ela atinge, mais ela transforma. Então eu acho que precisa existir sim um projeto de cultura que possa atender e que possa ajudar os artistas nesse processo de recuperação da sociedade, né? Sem dúvida. E a contribuição é tão mínima, se você for parar para pensar. Isso, a abertura de espaços. Isso é o que você falou, é simples, né? É simples. A grande dificuldade, talvez, seja transpor o plano da ideia para a ação. Para a ação. É decidir fazer. Exatamente, porque as pessoas gostam. Essa história de que as pessoas não gostam de teatro, de que as pessoas não gostam, é mentira. Isso não é uma verdade. As Quem pessoas, não gosta? Todo mundo gosta. Todo né? mundo, o que as pessoas não têm é oportunidade, né? Não tem oportunidade de chegar do trabalho e falar, para onde eu vou agora? O que eu vou fazer? Então eu vou para um espaço cultural, lá tenho várias atividades. Então as pessoas querem isso, porque tudo é um exercício, tudo é um hábito. Isso. Né? Existe um pensador de teatro que diz assim, que se o teatro acabar hoje, vai demorar uns 6 meses para a sociedade se dar conta dessa tragédia. Ele dizia isso. É muito sério, né? Sem dúvida. E tudo bem que hoje eu não acredito que esse pensamento seja tão real, porque as pessoas têm mais informação, né? As pessoas têm a internet e tal, mas mesmo assim não é utilizada de uma forma positiva. Mas exato, é um acontecimento, tão importante, ele reverbera tanto, ele ressoa Exato. tanto, que ele vai demorar mesmo para... Vai demorar para chegar para a sociedade ter consciência de que acabou. Né? Olha, imagina, isso num plano filosófico é bem louco de se pensar, né? Imagina você sem teatro, você sem um espaço cultural, né? O que será do homem, né? Sem dúvida. Teatro e todas as outras manifestações. Você citou agora há pouco... Quando eu falo teatro, é mais a questão do espaço, é mais a simbologia mesmo, assim. Você citou agora há pouco, por exemplo, o movimento hip hop, que é natural, saiu da rua também, veio da rua mesmo. Está agregando. E está crescendo, né? Está aumentando. Agregando. Que bacana isso. Porque né? fala com o povo, né? Porque convoca o povo. E convoca o povo eu pelo menos acredito que de uma maneira politizada, né? Sem dúvida. De uma maneira politizada e de uma maneira urgente, é isso. Você viu como é que é bacana a gente conversar sobre arte, sobre cultura? Porque nós viemos aqui conversar sobre a paixão de Cristo. Já estamos resolvendo os problemas da humanidade, assim, de um modo geral. Mas que bom que seja assim, né? Exatamente. E eu queria aproveitar, então, você aproveitasse, inclusive, esse espaço para divulgar um outro trabalho que você estava me contando que está realizando em Rio Preto. O que é isso? O que você tem feito? É a Greta. Espetáculo que foi concebido pela Cia Policarpo de Teatro, né? Que tem como diretor o Marlon Morelli, um artista também das antigas aqui em Rio Preto, um ótimo profissional. Temos no elenco Caiamo Suri, Neuza Monção, Tiago Mariusso na iluminação, eu também estou no elenco. É um espetáculo que nós estamos há 1 ano já, estreamos há 1 ano, participamos do FIT, participamos do Janeiro Brasileiro da Comédia, de alguns festivais aí pelo país. E a tentativa é voltar aí em Rio Preto novamente,
para quem não teve a oportunidade de assistir. É um espetáculo escrito na década de 70, Certo. pelo dramaturgo Fernando Melo, que infelizmente já é falecido. É um texto, uma tragicomédia, digamos. Foi um grande sucesso com Raul Cortez na década de 70. Ele foi um dos primeiros a montar esse espetáculo. E é um espetáculo que contribui bastante também nesse processo de conscientização, nesse processo contra o preconceito, contra a homofobia, né, que é algo muito também abordado no mundo de hoje. Outro papel inerente ao teatro, né? Exatamente. E a arte, de modo geral. E a tentativa é pegar espetáculos e textos ácidos. Sem dúvida. Né? Temos que trabalhar com coisas ácidas, porque coisas simples e entretenimento a televisão já faz muito bem. Não estou criticando, mas estou dizendo bem, que já faz bem. É muito competente público, nisso. E é confortável para o público está na sua casa, vai assistir aquilo, muito bem. Mas o teatro não, ele tem que entrar como um divisor de águas aí, né? Ele tem que romper com essas barreiras e com essas hipocrisias, eu dizia. Rinaldo, você me disse agora que o pessoal do Greta, por exemplo, está querendo voltar a Rio Preto, Paraná. Sim. Existe uma dificuldade em voltar? Quer dizer, a gente não consegue ter uma regularidade de temporadas teatrais que a pessoa saia de casa, hoje é quinta-feira, eu vou ao teatro, sempre vai ter certeza que vai ter. Isso nós não temos ainda. Né? Nós não temos essa formação de público ainda. Né? Desse o público, que falta é o público, por enquanto. Falta. Espaços nós temos, você falou que precisávamos mais, mas já temos alguns espaços, falta mas é ter uma devido grade, a essa falta né? de política cultural, como eu disse há pouco, né? O público não está habituado. Não, seria maravilhoso, imagina, de quinta a domingo, reservado para o teatro, né? Sempre dança, tem espetáculo. música, Assim como eu sei sempre... que tem cinema para eu ver, se bem que só tem no shopping, mas tem cinema pelo menos. Outro absurdo, né? Acabaram com os cinemas da cidade. Todos, já não tem mais nenhum. Isso é um corte no coração da cidade. Sem dúvida. É uma lacuna e até me emociona. Não, sem dúvida. Exato, e o teatro, precisaríamos chegar a esse ponto. Quer dizer, hoje é quinta-feira, sexta-feira, tenho certeza que eu vou ter um espetáculo para ver. Exatamente. E é engraçado porque a tentativa, embora o espetáculo, a Greta seja popular, tenha uma linguagem bem popular, e claro, demos um tratamento bem sofisticado na encenação, na concepção, nós não temos um lugar, um espaço que a gente fale assim, nossa, eu tenho garantia de público. Vou ficar de quinta a sexta no Nelson Castro, né? Vou ficar de quinta a sexta no Teatro Municipal, né? Um teatro maravilhoso, um espaço tradicional na cidade. Não podemos fazer isso, porque não garante público, né? Talvez tenha que ter um esforço muito grande de investimento até em divulgação, quer dizer, é bem complicado. Exatamente, um trabalho sobre-humano às vezes para nada. Né? O que a gente precisa mudar também no pensamento da cidade é de que não são apenas atores televisivos que fazem um bom trabalho de teatro. Rio Preto, como eu disse, é um celeiro de bons artistas, diretores, atores, músicos, bailarinos, que estão aí querendo mostrar, né, seus trabalhos, seus projetos. Bacana, você falou uma coisa que talvez falte os órgãos públicos, de uma maneira geral, entender, por exemplo, os organismos de cultura, não como organismos de evento, mas de cultura. De cultura. Né? É isso que talvez precise. Exatamente. Né? Fugir dessa ideia do entretenimento. Porque as pessoas precisam deixar de lado o mero entretenimento e buscar algo que seja verdadeiramente grandioso e importante para a formação política, para a formação cultural, né, e espiritual. Sem dúvida. Rinaldo, eu queria agradecer muito a sua presença. Já chegou no final do programa. Você viu, conversamos 1 hora aqui. Bastante. Navegamos sobre assuntos bastante interessantes. Eu queria agradecer muito. O Rinaldo Teles é diretor de preparação do elenco da encenação A Paixão de Cristo, que será realizada amanhã, quinta-feira, e sexta-feira, amanhã às 21h. A sexta-feira, estou confundindo o horário da sexta-feira. Dia 17 às 21h. E dia 18 às 20 horas. Às 20 horas na Praça da Basílica, em frente à Igreja Basílica Menor de Nossa Senhora Aparecida, bem diante das escadarias da Basílica. Rinaldo, todo mundo está convidado a comparecer lá. Chega um pouco antes, porque eles estão esperando umas 3, 4 mil pessoas. Exatamente. Para ver bem, se bem que é um local bem visível, né? Uma boa visibilidade para todos. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Vamos divulgar sempre esses assuntos, a hora que você quiser. Só liga para cá, vem aqui, eu preciso falar um negócio, vamos aí, vamos conversar, porque isso é importante, a gente ter
Nossa, essa dimensão. Cia Fulano de Tal que agradece imensamente essa oportunidade e a sensibilidade que vocês tiveram em dar um espaço, né, para que a gente possa também ampliar o nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho. A gente vai ficar mais contente se a praça estiver apinhada de gente lá na quinta e na sexta-feira. Estará, se Deus quiser. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição do Opinião Cidade. Nós o convidamos para que esteja conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas aqui no canal 16. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.